Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós falaremos sobre o LG K52 e os seus pontos negativos. Acabou de sair no canal o ponto positivo, então se você quiser saber também, vou deixar o link aqui embaixo e você pode estar conferindo logo depois de estar assistindo aqui, beleza? Então, antes da gente começar, eu tenho que te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, caso você goste do conteúdo, é claro. E caso você queira comprar o seu LG K52, mesmo com os pontos negativos que eu vou estar falando aqui, vou deixar o link na descrição. E lembrando, todos os pontos negativos que eu falo aqui não são para você não comprar o aparelho, mas sim para você ficar atento antes de comprar, para você não se decepcionar depois, dependendo de algum aspecto sobre ele ou outros smartphones que eu trago aqui, beleza? Agora, sem mais delongas, entra no grupo de ofertas que está aqui na descrição e roda a vinheta. O primeiro ponto negativo do LG K52 é o seu processador, o MediaTek Helio P22. É um processador antigo que dá conta do recado para o uso do dia a dia, mas a LG insiste nesse processador e parece que ela casou com ele, porque ela não larga ele da linha LGK desse ano. Então, na minha opinião, é um processador já bem antiguinho, que ela poderia ter já modificado isso e trazido um processador um pouco melhor. Na minha opinião, é um processador bem básico, não dá para você usar para jogos muito pesados, não dá para você usar para muitas multitarefas e é um processador básico. Para o uso do dia a dia, WhatsApp, Facebook, ele vai bem, mas a LG continua insistindo nisso e todo mundo reclama desse processador, que a LG não muda de jeito nenhum. Mas é o ponto negativo que é bem crucial na hora de comprar o seu novo celular, o processador dele. O segundo ponto negativo do LG K52 está aqui do lado, ó. Esse botãozinho, ó, deixa eu mostrar mais perto para você. O botão Google, esse botãozinho embaixo do volume aqui, ó. Na hora que você está utilizando ele e for desbloquear, por exemplo, com a minha mão aqui, o botão tá aqui de sensor, né? Na hora que eu for desbloquear, o meu dedo fica bem em cima do botão Google e acaba sempre clicando nele, ou na maioria das vezes. E essa disposição é um ponto negativo, porque não dá para você desativar esse botão e nem remapear até o momento desse vídeo. A LG não lançou uma atualização para você remapear isso aqui ou desativar. Então muitas vezes você vai estar com seu celular, você vai clicar no botão Power e vai acabar clicando junto no botão do Google. Então isso enche o saco de vez em quando e foi um errinho de projeto aí que, na minha opinião, foi um grande errinho. Mas tá aí, né? Ter o botão Google é um botãozinho a mais, mas poderia pelo menos dar para remapear, para abrir um aplicativo, ou ligar a lanterna, coisas do tipo, que a LG tem essa cabeça fechada e não curte fazer. O terceiro ponto negativo do LG K52 é o seu irmão mais velho, né, que foi lançado anteriormente. O LG K41S, que é praticamente o mesmo aparelho e mudou somente a carcaça da parte de trás, tá? E o tamanho da tela, que é um pouquinho maior, ou não, eu acho que é exatamente igual. Eles mudaram aparentemente somente a parte de trás. Processador é igual, memória é igual, armazenamento igual, bateria igual e mudou apenas isso, galera. Então assim, se você vê que o LG K41S tá mais barato, por que você vai comprar ele apenas por uma traseira nova e que não vai te influenciar em nada, né? Porque você vai usar capinha e normalmente quando a gente utiliza as capinhas de TPU que vem junto, né? Elas ficam amarelas e a gente acaba comprando uma preta que nem vai mostrar a traseira do aparelho. Então, se você não liga muito para design, não compensa você pegar o LG K52 e voltar para o K41S, que é o mesmo dispositivo. Esse foi um erro da LG que eu achei bem crucial nesse ano de 2020, que foi apenas trocar a carcaça da parte de trás do aparelho e falar, ó, lançamos uma linha nova. Foi bem chato isso e eu achei bem decepcionante por parte da LG. O quarto ponto negativo do LG K52 é o seu sistema. Um sistema operacional bem não intuitivo, né, como que eu posso dizer, e que não tem um design mais novo e não tem funcionalidades tão produtivas quanto outros smartphones. E é um sistema um pouco travado, não é que seja mal otimizado, mas as animações dele não é uma animação tão fluida, talvez seja por conta do processador. Eu não testei o LG Velvet, por exemplo, para testar, mas o que me deu a parecer é que é um sistema voltado para pessoas mais leigas, que não precisam de um sistema operacional tão desenvolvido e com muitas funções. E isso, em 2020, é um ponto negativo, na minha opinião, porque muitas pessoas hoje compram smartphones para trabalho, trabalham com ele e praticamente usam muitas coisas no smartphone. E a LG não se tocou muito nisso
e trouxe um sistema operacional bem cru em relação à produtividade. E o quinto e último ponto negativo, eu acho que até você sabe, o preço. O preço do LG K52 de lançamento foi ridículo, R$ 1.500, sendo que a gente tem aparelhos infinitamente melhores por esse preço. E hoje, no dia desse vídeo, eu olhei aqui antes de falar o quinto ponto, ele está custando em torno de R$ 1.100. Tem diferença ainda para o LG K41S, que está custando R$ 999, ou até R$ 899, que apareceu na Black Friday. E olha, na minha opinião, sem condições do LG K52. É o primeiro smartphone que eu vejo que foi difícil de achar pontos positivos pelo erro da LG lançar o mesmo aparelho e que os pontos negativos são praticamente os mesmos do LG K41S. E na minha opinião é bem confuso essa linha K41S, K52 só para confundir o público, né? Porque a pessoa vai na loja, às vezes o vendedor não fala as coisas corretas para ela, às vezes fala que o K52 é melhor e deixa as pessoas todas confusas. Então, na minha opinião, o preço foi o crucial aqui para deixar esse smartphone fora de várias listas que eu fiz aqui no canal da Black Friday. E olha, complicado, hein, LG? Vamos melhorar isso daí. O brasileiro não é mais tonto, como eu falei em outro vídeo, LG K52. As pessoas procuram, agora pesquisam, não todos, mas muitas pessoas estão começando a pesquisar, porque o dinheiro está cada vez mais difícil de conseguir. Então elas não querem gastar à toa em algo que não vale a pena. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o LG K41S, que vale mais a pena que ele, vou deixar o link aqui embaixo. Com ele, você comprando por lá, você ajuda o canal também a trazer mais vídeos e ser de forma independente para falar a verdade sobre todos os smartphones, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve aí embaixo. Entra no grupo de ofertas que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.